Hoje é sexta-feira, 10 de janeiro de 2020. São 10 horas e 15 minutos. Casual day. O escriba acorda bem disposto porque é aniversário de sua neta Isadora Baia Fernandes de Freitas Porfírio, arquiteta em pleno desenvolvimento, artista plástica e que se encarregou solitariamente de levar à Espanha uma exposição da Casa de Cristal de Lina Bo Bardi. O escriba se lembra bem disso e relembra bem a Casa de Vidro, porque foi conhecido de Bardi, provedor inclusive do MASP paulista. Isadora está aí, vai muito bem. Um abraço do avô a Isadora, sua neta, e de Ana Maria, e conhecida em família como Zazá. A partir disso, passe-se rapidamente a análise do que se vê nos jornais de hoje. O escriturário de direito penal, Paulo Sérgio, costuma examinar na folha o painel do leitor. Às vezes, há aqui um ou outro comentário muito curioso. Por exemplo, o do leitor Rogério de Souza Pires, que afirma ter sido evangélico e passando por abstinência até namoro no início da juventude, ou até de namoro no início da juventude. Diziam que era para não cair em tentação. Depois passa Rogério a afirmar que a abstinência leva ao onanismo, ao vício em pornografia, à zoofilia e à impotência sexual e a diversos distúrbios psiquiátricos. Diz ele ter conhecido uma moça que engravidou porque não sabia o que era transar. Não tinha nem TV em casa. Ensinar a abstinência sexual nas escolas pode aumentar o tabu. A gravidez precoce vem de outros fatores. Rogério de Souza Pires. Ele assinou o texto e não pediu segredo. Isso vem no painel do leitor da Folha de hoje. Relembrando ao cronista, a ministra Damares, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que prega abertamente a abstinência sexual, quer que brasileiros e brasileiras se abstenham do sexo dentro ou fora do casamento. Não se sabe bem porque a ministra não estipulou exatamente qual o período em que pretende que homens e mulheres se abstenham do ato sexual. É criticado isto pelo Rogério. O Rogério, inclusive, explicita as consequências que podem resultar desta falta de exercício dessas qualidades absolutamente básicas na vida humana. Este escriba refletiu muito bem sobre esta pregação da ministra Damares e tem, confessa, uma certa dose de perplexidade sobre o assunto, compreendendo, embora as preocupações da eminentíssima ministra
da mulher, família e direitos humanos, quanto à saúde psíquica e física de homens e mulheres, principalmente jovens de ambos os sexos, compreendendo, embora tais peculiaridades, este velho conhecedor de direito penal e processo penal se lembra inclusive de Flamínio Fávero, que era um eminentíssimo médico, jurista também, legista com certeza, e professor emérito da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que tinha pregação assemelhada. Prefaciou, inclusive, uma obra deste escriba chamada Aborto e Infanticídio. Quando este velho criminalista escreveu aquela obra, Aborto e Infanticídio, fê-lo prefaciada por Flamínio Fávero, que, ao prefaciar tal obra ou tal estudo, não disse exatamente qual seria a profissão deste antigo escritor de direito e processo penal. Até hoje, de vez em quando, alguém cita Paulo Sérgio Leite Fernandes como se fosse médico e não penalista acostumado à ciência do direito penal e do processo penal. De certa forma, este advogado conhece um pouco mais do que os outros que são meio leigos na ciência ligada especificamente à sexologia. Mas a ministra traz, sim, perplexidade a esta antiga capacidade de raciocínio que este escriba tem. A pregação da abstinência entre os jovens. Entre os jovens? Ou, quiçá, entre as pessoas maduras também, porque a ministra não estipula data nem época para a privação do exercício do instinto sexual. E este velho cavaleiro andante da advocacia criminal, às vezes, se surpreende quando percebe, vê ou sabe de jovens de ambos os sexos, com 14, 15, 16 anos, que já praticam o ato sexual dentro de casa, com pais e mães, recebendo o casal com absoluta naturalidade, até chegar a hora em que todos vão para os quartos respectivos, não faltando os jovenzinhos. E dizem os pais, preferível fazer isso em casa do que lá fora. É uma explicação razoabilíssima, mas, num certo sentido, causa uma certa dose de surpresa pelo início disso tudo tão cedo. Confessa este velho escrivinhador do direito penal e do processo penal, que a seu tempo, quando jovenzinho, quando moço, quando evoluindo na vida, as coisas eram muito diferentes, porque os jovens ficavam preocupadíssimos com o barulho ou eco dos passos ou das passadas de pai e mãe pela escada à chegança do segundo andar para o primeiro ou para a sala de visitas. Era assim, com certeza.
Lá no interior das Minas Gerais, a solução era outra, ou casa ou morre. Lá nas Muzambinho, Pouso Alegre, Guaxupé, Guaranésia, cidades muito conservadoras, perto ou pouco mais longe de Belo Horizonte. O escriba ainda não conseguiu pensar concretamente sobre o assunto, procura ser moderno, evidentemente, porque é preciso que os velhos se acostumem às modificações trazidas pelos tempos que já chegaram. Mas não amadureceu essa ideia ainda. Fica o assunto aqui preso, perdido ou aberto na carta de Rogério de Souza Pérez, de Umuarama, Paraná, que era ou foi evangélico. E, respeitando a esse assunto, mudou de ideia agora, conforme expõe com bastante propriedade até, levando este escriba a pensar bastante no assunto. A seguir, este escriba comenta também com bastante síntese as consequências desse episódio terrível que matou dezenas de pessoas dentro de um Boeing, parecendo que Teherã disparou torpedos ou foguetes contra aquela aeronave. Todos afirmam que houve sim uma explosão dolosa daquele avião. Teherã nega e se recusa a exibir a caixa preta daquele avião, porque a caixa preta seria a propriedade dos ocupantes daquele país e não dos Estados Unidos da América do Norte, que quer sim examinar os restos da aeronave. Parece que aquilo resultou de um acidente. O sistema de defesa teria disparado automaticamente, entendendo que aquilo seria uma aeronave invasora, e não era. Uma aberratio ictus. Não se sabe se o pessoal lá de Teherã conhece a interpretação dessa expressão latina aberratio ictus, e não se sabe também como lá em Teherã, lá na Arábia, se conseguiria falar isso em latim, se é que há por lá alguém que fale a velha língua dos Césares. Mas aberratio ictus é engano, sim. Você quer acertar o João, mas em vez de acertar o João, você mata o Pedro. Responde como se tivesse morto o João. Então, se houve engano em relação à pessoa, nesse sentido, os assassinos devem responder como se tivessem realmente morto aqueles antes apontados como destinatários dos obuses alados. E é assim que funciona. Isso vale também para Trump, porque Trump mandou matar aquele líder terrorista, segundo se diz, e obteve sucesso porque o drone atingiu e matou o terrorista, mas matou outros 8 juntos, que não tinham nada a ver com aquele negócio em princípio.
Então, em relação aos outros 9, seria culpa em relação aos subsequentes e dolo em relação ao precedente. Colocasse um jurista brasileiro, um penalista daqueles vetustos que nós temos, para examinar isso doutrinariamente, daria um trabalho terrível, porque se afirmaria que, com ou sem dolo e culpa, o ato seria um ato de guerra, e o ato de guerra tem justificativa exatamente nas exceções previstas em relação a comportamento dito comum ou normal na emergência processual penal. Isso aí dá um trabalho terrível numa disputa em se pensando, por exemplo, Trump e Bolsonaro discutindo o assunto em caráter privado, Trump falando em língua norte-americana, falando em inglês, aberratio ictus, e Bolsonaro repetindo aberratio ictus e falando a boca pequena, devagarzinho, que troço é esse, que eu não sei o que é, pedindo isso a seu assessor, que provavelmente é um grande jurista, posto a acolitar o presidente da República. Dentro desse conceito, ou dentro desse contexto, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que é evangélica com certeza, há de conversar aqui com o Rogério de Souza Pires, que critica, inclusive, o evangelismo. Fui evangélico, diz ele. Afirma que a abstinência sexual pode levar à impotência e a diversos distúrbios psiquiátricos. Os dois se entendam, eminentíssima ministra Damares. Vossa Excelência converse com o ex-evangélico Rogério de Souza Pires e podem colocar um católico também ortodoxo no meio da conversa, saber como se resolve isto e como se proibiria a juventude de hoje, aos 15, 14 anos, de praticar os atos sexuais previstos, inclusive, na origem da humanidade. Depois disso, apesar disso, e com isso, fechamos o jornal e vamos tentar descansar um pouco nesse sábado e domingo lá na Avevá.